Fala galera, começando aqui mais um episódio do Nutri Sportscast. Eu sou o Marco Jardim, aqui comigo o Rafael Soares. Galera, por favor, não se esqueçam aí já de se inscrever no nosso canal e já deixar aquele joinha para dar aquela força pra gente. E se você tiver alguma opinião, algum comentário, é só escrever aqui embaixo que a gente responde. E aí, Rafa, com quem a gente vai trocar uma ideia hoje? Bom, hoje nós vamos falar com um ciclista, né? Mais um ciclista. Legal. Hoje é o Flauzino. E aí, galera? Seja bem-vindo. Fique à vontade, se apresentem pra gente, fala um pouquinho de você, pra gente saber quem é o Flauzino, né? Bom, galera, pra quem não conhece ainda, eu chamo Luiz Henrique Flauzino, tenho 21 anos, sou ciclista, eu acho que ainda um dos poucos que tá tentando resgatar esse ciclismo brasileiro competindo na Europa. E, bom, vamos ver o que a gente vai conseguir dessa nova geração do ciclismo agora. E aí, Quer Rafa? perguntar? Faz uma pergunta aí pra ele. Vamos Começa conhecer você. um pouquinho como é que funciona aí a sua rotina de treinamento, onde que você treina, né? Porque acho que você não mora aqui, que você tinha comentado com a gente. Como é que funciona um pouquinho a sua rotina aí, conta pra gente. Sim, boa parte do ano eu tô na Europa, né? Assim, já era para eu estar lá, só que devido a essa crise sanitária eu tive que regressar desde o ano passado, tô até aqui. Era para ter começado a temporada oficialmente esse domingo, porém foi adiada agora para o final do mês. Ainda tô nessa vibe de não sei quando que eu vou viajar por conta da pandemia, dessas restrições. Mas minha rotina basicamente é treinar, comer, descansar, treinar, E comer, repetir. descansar. E assim, isso praticamente 365 dias do ano, né? Óbvio que a gente tem os dias de descanso, mas se você pegar mesmo meu ano passado, de 365 dias, eu tive 345 dias de treino. Caraca. E isso com coronavírus, que eu tive que ficar alguns dias sem treinar, com algumas doenças, enfim. Algumas coisas que fazem parte do nosso dia a dia também. Então você chegou a se contaminar pelo coronavírus. Sim, sim, o ano passado eu acabei vivendo isso na Europa, né? 3 semanas antes de regressar aqui pro Brasil, eu acabei pegando esse negócio do coronavírus. Foi algo bem frustrante, né? Porque lá a quarentena era bem rígida e assim, eu só saí de casa basicamente para ir ao supermercado ou farmácia e eu acabei pegando isso, porque tava uma onda tremenda, né? E, bom, vivendo e aprendendo, né? Sim. E lá na Europa você estava onde, Flauzino? Que você estava? Qual país você estava? Qual equipe você está competindo? Fala um pouquinho Então, pra gente. já fazem 3 anos que eu tô com esse projeto, né, de tentar virar um ciclista profissional. Eu tô indo para a Europa competir, justamente porque o ciclismo ainda não é um esporte famoso aqui no Brasil, então a gente não tem uma infraestrutura, uma condição de trabalho legal, e isso lá é muito valorizado, né? Foi por conta disso que eu tô tentando essa carreira. Também tem outros fatores que a gente não tem um atleta de alto nível hoje em dia no brasileiro que vai para as Olimpíadas, enfim. Esse ano mesmo nas Olimpíadas de Tóquio não tem nenhum ciclista brasileiro, assim, isso é algo, acho que de quem é amante do esporte, de cortar o coração. E eu acho que assim, esse é um dos objetivos principais, além de se tornar atleta profissional, tentar elevar ao máximo o ciclismo brasileiro pelo mundo, né? É que a gente não tem uma referência aqui, né, de algum ciclista brasileiro que seja... Não, Até até porque... tem uma referência que é do mountain bike. Sim, né? que é o Avancini. No Foi caso, justamente isso que a gente tem que fazer com o ciclismo de estrada. Foi o que o Avancini fez com o mountain bike. Tem várias pessoas pedalando. Hoje em dia o mountain bike aqui no Brasil é muito valorizado, é um esporte que assim que você consegue sobreviver dele. E assim, é isso que a gente precisa para o ciclismo. É algo que está encaminhando e tudo mais, mas assim, precisa ter esse atleta lá fora assim para dar um espelho pra gente, para dar esse salto grande de qualidade, né, para as pessoas se inspirarem, porque se essa pessoa se inspira, futuramente pode ser um empresário, investidor do esporte e tudo mais. Então, acho que é por aí que a gente Precisa tem de um que incentivo pensar. maior também, né? De Com quem tá de certeza. fora, de quem não De só quem do não atleta, conhece, de exato. quem não conhece o esporte, porque assim, a gente ainda vive esse negócio de você sair para treinar, você ser visto como vagabundo, então a pessoa pergunta, putz, você só pedala, nossa, eu queria viver disso e tudo mais, mas ninguém sabe assim o sacrificante, o sofrido que é, porque assim, uma pessoa tem um trabalho, ela tem uma carga horária aí de 10, 12 horas por dia. O ciclista é 24 horas que você tem que se cuidar, porque não é só você treinar, você tem que chegar, você tem que descansar certinho para fazer seu próximo treino, você tem que se alimentar,
Você tem que deixar, às vezes, cair nessas tentações aí de bolo, de vó, dessas coisas e tudo mais. Então, assim, é 24 horas por dia você se cuidando. Então, é bem complicado isso daí. O pessoal acha que é fácil, mas não é. E acaba não é sendo fácil, frustrante quando você ouve que é vagabundo, né? Sim, com É certeza. desmotivador, né? Sim, Você tá lá pô. ralando pra tentar fazer. É como se fosse chamar o jogador de futebol de vagabundo, né? Fala, Com cara, você tá certeza. jogando bola 10 horas da Mas manhã. tipo, esses esportes que não são muito falados, né, que não estão em evidência aí nas mídias, eu acho que é por falta de conhecimento mesmo. As pessoas não sabem como é que funciona a rotina de um atleta de ciclismo ou de um corredor, ou esportes que não são muito falados, né? Então, eu só tenho um certo preconceito. Então, eu acho que na verdade assim, é porque como é só colocar um tênis ou pegar uma bicicleta e sair, Parece algo muito simplista, né? Então é fácil de fazer. Sim. Eu Sim, acredito que seja isso, entendeu? eu acho que é basicamente isso. E também é a cultura, né? Porque a gente desde pequeno nunca foi desse negócio de valorizar os outros esportes a não ser o futebol. Que todo mundo, assim, que valoriza o futebol foi porque vivenciou isso. Quem que nunca tentou ser um jogador de futebol? Quem que nunca jogou uma bola quando era pequeno? Então acho que as pessoas precisam mais disso, é vivenciar para acreditar, porque muita gente só dessa maneira mesmo para acabar valorizando algo, né? Até mesmo pela cultura mesmo, que você mencionou, o futebol sempre teve em evidência, né? A gente é conhecido como o país do futebol. Claro. Então é o esporte que é mais falado, que é mais comentado, que é mais ensinado, que é passado, né, de pai para filho, né, digamos assim. Agora, outros esportes é difícil, né? É só quem realmente gosta muito mesmo, que se apaixona pelo esporte, que ele vai disseminando. Porque quando nasce uma criança mesmo, qual que é o primeiro presente, assim, é uma bola de futebol. Exato. Ninguém já dá uma bicicleta logo de cara. Sim. Tipo, a bicicleta é quando a criança lá faz 6, 7 anos e tudo mais, porque também tem esse negócio que é um pouco perigoso, que ainda não tem equilíbrio e tudo mais, de cair, se machucar. Enfim, é tudo. Mas acho que toda essa questão. tem as crianças que até ganham a bicicleta quando são bem pequenos, mas isso não é incentivado como um esporte. Como é mais esporte, como como uma diversão. uma diversão. Então, toque, você É, ganhou a bicicleta. algo bonitinho, né? É algo bonitinho. Sim. Tá andando de Nossa, bicicleta. legal, A bicicleta está disponível, fala assim, um dia você anda um pouquinho e aí depois encosta ela de novo. Não é algo que você faz todos os dias, né? Não encara aquilo ali como um esporte. Claro, Você comentou aí para dar resistência, né, das tentações aí sobre alimentação. Como é que funciona um pouco a sua alimentação assim, do dia a dia ou períodos pós-competição? Como é que funciona? Então, cara, eu vou ser bem sincero, na verdade, assim, eu já testei de tudo, né? Porque a gente que é ciclista, a gente tem o que a gente chama que é peso-potência, que é o padrão que a gente tem para utilizar, que é basicamente a potência que você consegue gerar dividido pelo seu peso. E quanto maior esse número, melhor você é, basicamente. Então eu já fui muito desses de fazer dieta louca, de falar, putz, eu gero tantos watts, se eu diminuir, sei lá, 2 quilos, eu vou estar com 6,tarará watts por quilo. Que é isso, fazendo as continhas. a gente fica nesse negócio de fazer essas contas e tudo mais, acaba às vezes deixando de comer enfim, cometendo essas loucuras, mas eu aprendi muito com isso, principalmente na quarentena, de não ser essa pessoa assim, que fica fazendo 100% certinho, assim, às vezes não come um doce, não faz isso. Tipo, eu aprendi a ser uma pessoa assim, eu tenho que fazer minha alimentação regrada e tudo mais, mas eu também tenho que ter um dia pra comer o que eu quero, pra você se desvincular um pouco também, porque se você acaba sendo 100% sério, chega uma hora que você acaba explodindo, sabe? Sim. E na vida você tem que manter o equilíbrio sempre, eu acho que isso é o mais importante de tudo. Até o atleta que vive disso 24 horas tem que ter o equilíbrio. Não é comer um doce, comer um bolo, isso que vai te afetar Você tem 7 dias da semana, um dia que você comer isso não vai fazer um estrago, né? Não vai fazer um estrago tão grande. Então eu aprendi a ser uma pessoa assim mais aberta nesse quesito da alimentação. E quanto à alimentação em si, assim, é basicamente a comida de verdade, as quantidades certas, eu acho que na hora certa, é isso que acaba fazendo a real diferença, né, no treinamento. E você tem nutricionista? Alguém Sim, que te acompanha? Eu faço acompanhamento já fazem, acho que 2 anos e pouquinho com o Vinícius Colombo. Você já esteve aqui com a gente, inclusive. Um abraço pro Vinícius. Justamente. Acho que foi o segundo. Cara, eu acho que foi nesse novo terceiro formato. episódio. Terceiro episódio. Terceiro A gente episódio. trocou uma ideia com ele aí. Tá em boas mãos. Né? Isso, justamente.
E assim, essa relação de treino, quantas vezes na semana você acaba treinando? Porque, claro que lá é totalmente diferente as competições, né? São Sim. competições normalmente mais longas, mais duras, porque tem mais subida. Sim, Como sim. que fica o seu treinamento aqui no Brasil, por exemplo? Porque você Então, ficou aqui a pandemia quase inteira, não foi? Sim, eu voltei em junho do ano passado. Eu tinha ido pra lá no finalzinho de janeiro, eu acabei correndo 4 provas. Aí em março acabou tendo esse negócio da pandemia, daí eu fiquei basicamente 2 meses e pouco treinando indoor e tudo mais. Daí eu acabei regressando pro Brasil. Qual que foi a sua pergunta mesmo? Como que é o treinamento aqui no Brasil? você tá, É, né? a Quantas quantidade de vezes que eu- treino e como é treinar aqui no Brasil comparado lá na Europa. Sim, basicamente, na verdade, aqui no Brasil, de 7 dias da semana, eu treino 6 a 7 de bike. Fora isso, eu tenho 5 treinos de musculação, que é de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Eu divido isso em membros superiores e inferiores. A grande diferença de estar aqui no Brasil e na Europa em si é que, assim, a grande parte dos meus treinamentos, que é a base que eu construo ali no mês de novembro, dezembro e janeiro, eu treino muito aqui no Brasil, faço treinos específicos, treinos longos e tudo mais. E na Europa eu acabo meio que fazendo uma manutenção, porque o que acontece? Lá a gente compete muito, tipo, a gente treina relativamente pouco e compete muito, porque assim, basicamente todos os finais de semana, sábado, domingo, ou sexta, sábado, domingo, a gente tem provas. E essas provas, assim, geralmente tem a distância de 140 a 160 quilômetros, então você imagina, em 3 dias a gente percorre praticamente 450 quilômetros e minha média semanal aqui treinando 7 dias na semana é de 600 a 700. Ou seja, você competir 450 em 3 dias é uma carga horária bem grande, ou seja, daí durante a semana a gente acaba meio que só rodando, fazendo alguns trabalhos específicos, mas eu acho que assim, a quantidade de treinamento acaba diminuindo por conta disso, né? Porque a gente corre muito. Mas assim, a diferença de subida de lá pra cá é também diferente, né? Ah, A sim, gente tá falando sim. com Trecho, quilometragem, mas Claro. parece que, O tipo esforço, assim, mas, né? parece que é facinho. Ah, faz 160, mas aqui a gente faz 160 de boa, mas lá Região não, tem plana, subida pra né? caramba, né? Sim, sim, então É que o legal de competir na Europa é a subida, né? Sim, exatamente. É o terreno variado, né? Porque aqui na nossa região mesmo, tipo, o pessoal tem subida, tem, mas são subidas curtas que a gente fala assim, que você ainda desce e sobe embalado. Isso. Agora na Europa em si é subidas que você fica 10, 15, 20 minutos numa subida, então isso acaba sendo um fator bem desgastante. Tem as descidas também que o pessoal fala, nossa, é legal descer e tudo mais, mas assim, são descidas extremamente perigosas, assim, que você corre risco bastante de tipo você... serra, né? Não, são serras na verdade, né? Que na verdade lá na Europa chama de portos, né? Que a gente fala. E isso é muito perigoso, porque não é só a subida, você tem que ser bom para aguentar subir na frente ou com os ponteiros, e você tem que ser bom, habilidoso e contar com a sorte para conseguir ter essas descidas aí sem cometer algum deslize, alguma coisa, porque a velocidade é muito grande nessas descidas, assim, você chega a 80, 90 km por hora, isso em cima de uma bicicleta, só com capacete, luva e tudo mais, se você cair é um estrago bem grande. E aí, que nem, quando desce assim, desce todo mundo embolado daquele jeito que sobe, ou eles dão uma espaçada? Então, assim, depende dos fatores que acontecer na prova, né? Sempre quando chega nessas descidas, que são as subidas mais duras, o terreno se seleciona por si só, né? E daí depende, se tem vários ataques e tudo mais, mas geralmente nessas descidas acaba sendo mais grupos reduzidos, né? Mas se for no começo de uma prova mesmo, com uma prova de 160 km, quem que vai querer fazer uma graça na primeira subida com 10 km, sendo que falta 150? Então, justamente. Aí tem esses perigos de descer todo mundo embolado, todo mundo quer ir pra frente, porque você imagina um pelotão grande que a gente compete de 180, 200 atletas, do primeiro até o último, assim, dá praticamente mais de quilômetro de distância, então ninguém é bobo de querer descer, sendo o último no pelotão, porque se cai uma pessoa na metade ali, Embola todo mundo que você tá acaba trás. caindo por um erro de alguém. Então todo mundo tem essa consciência de querer estar na frente justamente para correr o menor risco possível. Mas também o primeiro pode cair e derrubar todo mundo, Também, né? É strike, né? Já pensou? Tá um primeirão lá, ganhei, E pronto, não acaba ganhou. a prova, né? Não, já foi Todo mundo no chão. É justamente Já isso. levou uns tombos aí também ou não? Já. Né? Mas lá. Ser sincero, assim,
Durante uma temporada lá na Europa, quem terminar a temporada sem colocar o pé no chão, eu vou te falar que a pessoa tem o santo muito forte, porque basicamente direto. é impossível, assim, porque tem N fatores, às vezes não é só essa descida, às vezes é uma entrada em uma cidade que estreita, e daí tem esse negócio do pessoal sempre estar querendo na frente, igual a categoria que eu corro, é a categoria antes do profissional, todo mundo tá com essa emoção de querer dar esse salto para profissional e tudo mais. Então as pessoas correm nessa vibe gigantesca de querer ganhar, de ter essa fome. Então acaba acontecendo, às vezes não é nem por mim, mas uma pessoa que está do meu lado, num pelotão grande, acaba errando, ou daí atrapalha eu, que atrapalha o outro, que atrapalha o outro, daí um cai, o outro cai, enfim, vira aquela bola de neve, né? Dá para escapar. E durante assim o pedal, bom, vocês são equipe. Sim. É igual a gente vê lá nos Tour de France, Giro de Itália, que os caras vêm com carro, essas coisas assim. Tem Staff que fica cuidando. A gente, na verdade, assim, desde o ano passado, agora a gente pode, só os profissionais antes poderiam utilizar a questão do pingadilho, né, que nada mais é que o fone de ouvido com a rádio, né, que daí o pessoal do nosso carro vai orientando a gente, mas a gente sempre teve essa estrutura de carro de apoio. Só que a gente não tinha esse ponto no... É porque não podia. Porque não podia. A gente não tinha esse ponto no ouvido de falar, por exemplo, agora o pelotão tá tranquilo, você pode descer no carro para pegar água, para pegar comida, porque nem sempre a gente está lá na frente para ver realmente o que está acontecendo durante a prova, porque tem partes da prova que a gente está no meio, no final do pelotão, e a cana tá rolando solta lá na frente, não dá para você ver, porque é muito grande em si. Então a gente agora tem essa ajuda extra, mas a questão do carro de apoio a gente sempre teve, porque tem a questão, igual eu te falei, das quedas, tem os furos de pneu, então a gente tem toda essa estrutura de bicicleta reserva, de roda reserva, porque assim, não é um fator de uma queda, um pneu furado, uma bicicleta quebrada que pode fazer a gente desistir, porque assim, é um trabalho sério que a gente leva por um fator acabar abandonando a prova, então isso às vezes não só para a equipe, mas para todos os patrocinadores é um tiro no pé, né? Porque é um esporte caro, é um investimento muito alto, então... E aí vai comida lá, vocês que deixam a comida de vocês selecionada ou eles que fornecem Não, e aí já está pré-estabelecido a forma de comer? Na verdade, assim, a gente tem toda a estrutura da equipe de gel, de barrinhas energéticas, de barra de arroz e tudo mais. Mas essa questão da quantidade, de quanto contém você a comer, isso daí é preferência de cada um, porque cada um tem seu organismo, tem as preferências, tem o que se dá, se adapta, né? Que se adapta a cada um. A gente acaba na saída da corrida levando isso daí nos bolsos, mas dependendo do que acontece durante a prova, se você sai numa fuga já logo inicialmente da prova, você está gastando mais energia porque você está com a cara mais no vento, você tem que descer no carro para pegar mais comida, enfim. Tem a questão também, às vezes, da hidratação, que tá faltando água, tá faltando sais, enfim, tudo isso. Por exemplo, quando você faz o acompanhamento com o Vinícius, por exemplo, que você mencionou, você passa isso para eles meio que deixar meio que pré-preparado para você, tipo as quantidades, tudo que foi prescrito para você, você passa isso para sua equipe. Sim, hoje em dia, assim, eu nunca fui desses de saber a nutrição a fundo, né? Mas, assim, na quarentena eu tive tempo para testar, para provar algumas coisas que eu acho que numa temporada normal eu não teria, dessa questão de peso, de tipo saber, se o flauzino com tantos quilos rende mais, se o flauzino com tantos quilos rende menos, enfim. E aí eu sei que, por exemplo, se eu quiser fazer uma prova só de montanha, que eu preciso estar levinho, eu sei a quantidade de peso que eu tenho que estar, se eu vou querer correr uma prova... Você conseguiu testar isso aí e chegar num Se eu vou correr padrão. uma prova de montanha intermediária, eu sei mais ou menos o peso que eu tenho que estar. Se eu vou estar aqui no Brasil, eu sei que eu tenho que estar um pouquinho mais pesado, até por conta que as provas é mais rolada, que se você ser muito magro também acaba não valendo a pena, porque as provas acabam sendo em avenida e tudo mais, daí se ser magrinho você vai ficar voando no vento. Então eu consegui estabelecer isso, tem os protocolos, né, que o pessoal fala lá de 60, 90 gramas de carboidrato por hora, e eu consegui testar isso e pré-estabelecer comigo mesmo, né, com a ajuda do Vinícius e dessas coisas que eu testei, eu já tenho assim a gramatura correta de quanto que eu vou precisar de hora por hora de prova, né? Legal. Na equipe tem algum responsável pela nutrição para atender todo mundo que é da equipe ou não? Cada um tem o seu acompanhamento individual, que nem você faz?
Não, isso daí na verdade acaba sendo meio que individual. Muitas pessoas até não sabiam, perguntaram, vocês treinam juntos todo dia e tudo mais. Eu acho que assim, em nenhuma equipe no mundo isso daí existe, né? Porque todo mundo tem sua vida social, todo mundo Sim. tem sua família e tudo mais. Basicamente, por exemplo, eu quando moro lá acabo morando ou sozinho ou com mais algum estrangeiro, ou às vezes cada semana ou cada dia fica um menino diferente, mas basicamente assim, cada um mora nas suas casas. 1, 2 dias antes das competições o pessoal vai lá, se reúne pra gente fazer esses treinos, às vezes 1, 2 dias antes de prova de rodagem mesmo, né? Porque como eu falei, não tem como fazer muita coisa se você competindo provas de quilometragem muito alta, a gente acaba rodando e tudo mais, mas essa questão dos treinos, da alimentação, acaba sendo específico, porque na equipe em si cada um tem sua função específica, não é todo mundo querendo correr para todo mundo ganhar. Tipo, a gente tem 25 atletas na nossa equipe, e desses 25 por prova são só 7 que correm. Mas como é que funciona isso aí, assim? É meio que uma escalação, na verdade. Assim. Entendi. Porque como eu te falei, tem os atletas completos, tem os atletas só para prova de subida, tem os atletas que tem mais massa magra, que são atletas para provas planas, então é meio que um rodízio, né? Vai variando a cada tipo de prova. Então vocês são uma equipe, mas vocês também estão competindo entre si, né? Porque tá todo mundo na mesma competição, por exemplo, na mesma prova. Sim. Mas aí como é que tipo funciona? Existe uma na verdade, assim, a gente uma tem... ajuda? Como é que funciona a estrutura da equipe, né? A gente tem um diretor esportivo, que é basicamente o técnico, o treinador. Esse diretor esportivo, ele estuda a prova em si, ele seleciona os atletas, ele vai falar assim, essa prova que vai o Flauzino, vai esse. E ele vai estudar a prova em si para traçar a estratégia. Ele vai falar, a gente hoje vai trabalhar, é uma prova que eu acho que é pro Flauzino. Então a gente vai trabalhar pro Flauzino. O que basicamente o Flauzino vai fazer? Ele vai ficar guardado, no quilômetro tal vai ter uma montanha e vocês têm que proteger ele ao máximo. Tipo, ele não vai descer no carro para pegar água, ele não vai fazer nada. Vocês todos vão trabalhar para levar ele. Ele não pode botar a cara no vento. Se acontecer de alguém abrir uma vantagem, alguma coisa, vocês vão ter que botar a cara e tirar essa vantagem. Tem tudo isso. E assim, por mais que tá todo mundo querendo virar atleta profissional e tudo mais, a gente entende em si, porque a gente está participando de uma equipe. Não tem como você ganhar todo dia. Você tem que pensar no seu companheiro também. É justamente isso que eu ia falar, porque também, mesmo que ele está pensando em subir profissional, ele tem que ganhar, ele quer ganhar, talvez se ele não obedecer, por exemplo, um diretor esportivo, que é o cara que traçou a prova, você falou, cara, esse cara é indisciplinado, esse cara não serve para... Então vai sozinho, vai competir sozinho. Mas mano, se ele estivesse sozinho, não tivesse uma equipe, provavelmente ele não chegaria também. Não, cara, ciclismo é esporte individual, mas você precisa de uma equipe para ganhar. Você só vê uma pessoa ganhando, mas por trás disso tudo além da equipe competindo em si, tem toda uma estrutura, desde o cara que preparou toda a sua alimentação, desde o cara que lavou sua bicicleta, porque assim, lá mesmo a gente é só atleta, tipo, a gente só monta em cima da bicicleta, a gente chega na corrida, o pessoal pergunta, quantas libras você quer que coloque no seu pneu, o que você quer, que tipo de relação você vai usar nessa corrida, enfim, N fatores, o que você quer comer agora, enfim, é muita coisa envolvida que às vezes as pessoas acabam não conhecendo porque não sabem, né? Isso também não é mostrado também, né? Os bastidores. Os bastidores, né? Em si, né? Legal, cara. E aí como é que vai funcionar agora para você conseguir ser profissional, né? Como é que funciona? Tipo, você precisa ganhar alguma competição? Como é que é o processo? Tem duas maneiras, né? Tem essa questão de você ganhar as competições, né? E tem a maneira de você ser visto, né? Que é fazendo tudo isso daí que eu te falei. Algumas vezes algumas equipes acabam se interessando por esse seu perfil e tudo mais e acabam te contratando, mas para isso agora as competições têm que acontecer. Tem que voltar a acontecer, né? Porque sem competição não tem como você ser visto, não tem como você botar seu trabalho na mesa, né? Flauzino, lá, por exemplo, se você for contratado profissional, você vai para uma equipe. Sim. Aí você começa a ter salário. Sim, exatamente. É assim que funciona. O que diferencia assim, a gente das equipes profissionais hoje é a questão do salário, porque a gente tem uma estrutura grande, a gente tem bicicleta reserva, enfim.
toda essa questão de material, de logística, desde carro, a van. A bicicleta é tudo mais. fornecida pela equipe, tipo. Sim, tudo. É a equipe que dá a bike. Desde bicicleta, capacete, luva, Equipamento todo. todos os equipamentos esportivos. Qual que é a bike hoje que a equipe? É Ridley, a marca. Ah, é uma belga, Ridley? É uma belga. Mas, por exemplo, hoje a que você treina aqui no Brasil não é. Você não treina com uma dessas, você deixa lá, fica lá. Sim, exatamente. Isso daí Mas fica com você a bike ou fica com a na verdade, equipe? a bicicleta pertence à equipe, né? Por exemplo, Ah, você tá. sai da equipe, Aí aí é deles, né? E como é que você chegou nessa equipe aí? Tipo, alguém te convidou para você ir para lá? Como é que foi o primeiro contato, né, para você entrar na Então, equipe? na verdade, desde pequeno eu sonhava em ser atleta profissional, daí eu comecei a me empenhar nesse negócio de treinar e tudo mais, daí eu fui dando um passo de cada vez. Eu falei, putz, eu vou tentar agora competir e ser o melhor da minha região. Daí eu competi um ano nas provas aqui regionais, consegui ser os melhor da região. Daqui, da nossa região. Da nossa região. Aí depois eu falei, putz, eu preciso dar um salto a mais, eu vou tentar correr as provas do estado de São Paulo, Campeonato Paulista, essas coisas assim que tem um valor mais simbólico. Aí no próximo ano eu competi essas provas, consegui ganhar Campeonato Paulista, consegui ganhar as principais provas. Aí no outro ano eu falei assim, agora eu vou tentar ser o melhor do Brasil. Aí eu corri todas as provas do Brasil, consegui ser campeão brasileiro, ganhei várias provas importantes e assim era uma época que o ciclismo brasileiro estava bem em alta, igual o ciclismo colombiano hoje em dia é um dos países assim que mais tem atletas profissionais, o ciclismo brasileiro estava muito em alta e acabavam vindo empresários, olheiros na verdade, igual o futebol em si. E numa dessas provas que eu ganhei foi antes do Campeonato Brasileiro, uma prova bem famosa que tem aqui no Brasil por revelar jovens talentos, que chama Volta do Futuro. Aí fui bem nessa prova e tal, depois ganhei o Campeonato Brasileiro. Aí um desses empresários, que é espanhol, acabou entrando em contato comigo e tudo mais. Eu tinha recebido proposta de outras equipes, mas daí essa foi a que mais me agradou, né? E daí a gente foi correndo Isso atrás. foi em que ano que você falou? Foi em 2018. que você foi pra lá. Faz 3 anos que eu tô pra lá já. E nessa mesma equipe ou não? Foi nessa mesma equipe, na verdade mudou o nome da equipe, porque era outro projeto, agora a gente está com um projeto lá do governo de Islas Canárias, que é uma ilha pertencente à Espanha, então a gente está com esse projeto desse governo, e assim, a equipe está crescendo cada dia mais, eles têm um projeto também de ser uma equipe profissional mais para frente, mas para isso acontecer também a gente precisa dar um salto de qualidade melhor e tudo mais. Mas é um projeto que me agradou bastante, é um projeto assim que eu vejo que tem futuro, né? Até por isso que esse ano eu acabei nem trocando de equipe, tinha várias propostas para ir para outras equipes na Europa em si, mas eu acho que eu não concluí meu trabalho nessa equipe e acabei optando por continuar lá. Essa sua equipe, ela tem atletas profissionais também? Não, ou ela só não. tipo revela e É uma faz? equipe, assim, é o campo amateur que a gente fala, que é sempre o que revela para as equipes profissionais vir e colher. E tem uma idade que precisa ter para ir pro profissional ou não necessariamente? Não necessariamente, mas assim, tem um padrão que o pessoal traça. Basicamente a gente corre, são 4 anos de sub-23, que é dos 18 aos 23 anos, e depois disso você é um atleta elite. Aí eles falam que até o 2º ano de elite você consegue passar a ser ciclista profissional. Depois disso acaba sendo um pouco difícil, porque a idade e tudo mais, o pessoal quer formar um atleta, não quer pegar um atleta pronto, né? Então tem toda essa questão. Mas Então, não é algo impossível, é meio que um padrão que entendi. eles traçaram. Então provavelmente que nem você está com 21. Com 21. Então você tem mais 2 anos ainda nessa sub. Não, eu tenho agora esse ano. Que é o último 22. sub, que eu faço 22, eu não posso ter 23 anos. Ah, não Completo, pode, fez né? 23. 23 eu já sou atleta elite. Entendi. Aí tem mais esses 2 anos de atleta elite, são 3 anos, que é esse ano e mais 2. De atleta elite. Aí você virou atleta elite, alguém tem que te contratar, porque senão. Senão a água já vai estar batendo. Ah, mas tem tempo pra caramba ainda, se for analisar. Sim, Dá pra... basicamente sim, o ano passado mesmo, que era um ano bom, que eu comecei a temporada top,
tava entre os 10 melhores no ranking espanhol, todas as provas que eu competi, eu cheguei bem, só que foi um ano perdido, então assim, tinha que até mudar isso, tinha que estender um ano a mais. Sim, ganhar um ano de prova, mas, né? mas, por exemplo, você continuou treinando, você não foi displicente de chegar aqui no Brasil Tocou e foda-se, né? falar, foda-se que Claro. você continuou Manteve treinando. o ritmo, né? Você mantém o condicionamento físico. Eu Sim, acredito que você vai chegar lá igual você chegou. Com certeza, não, acho que assim, vou chegar bem melhor ainda. Bem provavelmente. Porque a maturidade, todo esse processo que eu adquiri ao longo desses meses foi muito bom pra mim e foi muito importante. Então acho que assim, tenho certeza que agora só precisa voltar às competições em si para eu botar todo esse trabalho em Já tem prática, alguma né? previsão ou não se fala nada ainda de volta de competição? Então, já tem alguma coisa marcada? Tá Assim? previsto, a primeira competição agora que a gente tem tá marcada pro dia 27. Mas assim, eu sinceramente não sei, né? Porque tá tendo essa nova onda do coronavírus. Começou a vacinação agora precocemente. Eu não sei se até o final desse mês a gente vai conseguir tá competindo, né? Porque não só aqui no Brasil, na Europa toda tá vivendo um caos bem grande. Então tem toda essa questão e essas novas variantes, né? Por exemplo, o brasileiro Tá complicado, né? tá meio que proibido de entrar em qualquer país. Tem uma... Tá meio complicado isso. Pra você morar lá, você tem tipo um visto de trabalho ou alguma coisa do tipo? Sim, tem visto de esporte, mas esse negócio de ter cidadania, de ter todas essas coisas eu não tenho consegue. ainda. Mas Isso não... aí é só se você ficar um período de tempo. Tem que grande ficar bastante lá. tempo, Isso. né? Eu acho que, se não me engano, é 5 anos, só que eu acabo sempre vindo pro Brasil e tudo mais. Tem que ficar 5 anos direto, ininterruptamente, né? você tem que ficar diretão. Isso, exatamente. Você não pode ficar lá... Sim, tem toda Tipo, essa... ficar um tempo e voltar, tem que ficar 5 anos diretão. Mas vai que ele vira Pro? profissional lá, aí vai ter que ficar pro resto da vida lá, né? Vai mas ter que morar lá. Lá é o lugar, né? Ou- Se quer viver o esporte, tem que... com certeza. Porque, cara, tem gente que não compra bike se não for europeia, né? Porque fala que lá os caras entendem de bike, porque lá é Sim. o ciclismo, né? Mas provavelmente, né? Porque, tipo, o esporte é muito mais reconhecido lá do Mas que que aqui, não, né? por Provavelmente exemplo, eles investem mas que nem, muito por mais. exemplo, a Specialized é americana, entendeu? E tá lá na Europa nas competições. Mas tem gente que não compra, cara, nem fudendo, de verdade, pergunta pra ele. Porque os caras devem ter uma... Os caras, Né? Superstar, né? Tipo, porque assim, o negócio na América o mesmo, a equipamento é gente bom tem mesmo. 2 marcas, enquanto na Europa a gente tem 10, 15 marcas tops. Então a variedade eu acho que acaba sendo muito maior. E o povo europeu são povos mais velhos, né? Então a experiência que eles têm acaba sendo muito maior do que a gente aqui em si, né? Tem gente enjoada, cara, que os caras não compram, não. Não, E aí, ou se não, tem que nem os caras falam que é tipo fanboy de uma marca específica. iPhone ou de tal tem. coisa. Tem também tem disso da de ciclismo. bicicleta, Não, mas Os cara... isso daí é o que mais tem, na verdade. Mas é os caras que pedalam assim por prazer mesmo. Eu sou um. Que é os caras que mais enjoados. Eu fui até ficar com 2 bikes que é da Specialized. Fanboy, né? Fanboy. Não é porque, sabe o que acontecia? Eu era do triatlo, né? Então tinha uma bike de triatlo, acho que é o Elie que fala, né? A Wheeler. Ela é italiana, essa bike. Aí eu fui lá e comprei uma mountain bike Specialized. Aí eu falei, cara, não tá legal. Fica padrão, né? Não tá legal. Aí eu vendi a mountain bike e comprei uma Speed, Cannondale, que é americana também, não é? Sim, Comprei a Cannondale, americana. Não é patrocinador do Avancini. Isso. Aí eu falei, cara, ainda não tá legal. Não tá batendo o negócio. Tem que deixar tudo padrão. Aí eu consegui trocar a Cannondale por mais Specialized. Speed, aí fiquei com a de triathlon e a Speed. Sim. Aí um dia eu falei, cara, eu não tô mais fazendo triathlon. Tem que passar pra Eu frente. vou vender a de triathlon, vou comprar uma mountain bike Specialized. Justo. Aí deu certo. Aí deu certo. Que bike que você tem aqui? Uma BMC. Que também é europeia, né? É alemã. Não, Suíça. isso. E é da hora pra caramba, inclusive, a Mas eu não bike. tenho apego não, esse negócio de bike. Não tem apego? Tanto não faz? Tem apego, não. A bike eu gosto de pode ser experimentar boa, né? várias bikes. Mas, Sobe assim, na bike. A BMC mesmo. A BMC e a Rider acho que foi as melhores bikes que eu usei hoje em dia. Mas eu já testei uma infinidade de bikes, assim, eu acho que
Que isso é o mais interessante em si, você sempre tá provando bicicleta e tudo mais, não pode ter apego, se você não provar, você não vai saber o que. Exato. Depois que você provou todas, daí você Aí fala você assim, sabe eu gosto dessa daqui. Exato. Aí você... Cara, bom, assim, para os nossos seguidores aí que pedalam, tem uma coisa interessante que eu não sei se para eles é assim, mas normalmente no profissional é. É que falando com o Bike Guru, nosso guru, Fernando Sabella. Lá vocês não tem bike fit, né? Não, a gente tem... Tem, mas assim, é um bike fit... cada um, na verdade, usa a bicicleta do jeito que bem entender, né? Tem essa questão do bike fit, mas já tem atleta que não gosta de fazer e tudo mais. Eu mesmo gosto de regular minha bike do meu jeito. Então, mas por exemplo, os caras mandam lá... O bike fit é tentativa os caras, mas lá os caras mandam a bike do teu tamanho ou eles têm lá, tipo assim... vamos supor, 30 bike, tem 30 bike, 10 bike M, 10 bike S, 10... Não. Antes de começar a temporada, a gente tem que preencher uma ficha lá, falando tamanho de uniforme que você usa, tamanho de bicicleta, daí se você quiser colocar lá que você usa uma bicicleta menor, maior, que problema é teu. Você vai então, mas por exemplo, a reserva aí não é do teu tamanho, não, pode ser. Aí a gente acaba tendo uma bicicleta de cada tamanho, mas tem alguns atletas em si, por exemplo, que o pessoal confia bastante, eles deixam uma bicicleta especificamente para mim e eu coloco minhas medidas lá. Entendi. Mas o padrão mesmo a bicicleta tá lá de qualquer jeito, sim, é só para você completar a prova, ou então para você andar um pouquinho até o pessoal consertar a sua bicicleta e você voltar nela, né? Entendi. Mas normalmente, que nem por exemplo, mesa, essas coisas assim também, você que coloca que você quiser, pé de vela, tudo. Sim. Vem as peças e só fala, não, põe aí... na verdade você pode usar o padrão que a equipe te fornece, ou você pode fazer seus upgrades, suas opções, daí aí é problema seu também. É problema seu. Entendi. Mas nas equipes profissionais em si, acho que tem algumas coisas que não podem, né? Por exemplo, você usar... eu tô falando isso porque normalmente é a marca que manda, né? Por exemplo, os caras mandam um pé de vela Shimano 175 e o cara queria um 72. Falar, o problema é teu, você vai usar um 75 porque é o que tem. Essa daí tem que ser. Normalmente é desse jeito, né? Os caras vão lá e foda-se, entendeu? Os caras tá lá se matando de pedalar. Sim. É diferente um pouco do futebol, de alguns esportes que... tipo assim, que os caras... Cara, os caras... Não, no equipamento aí, amigão. Se vira, dá seus pulos. Ou se você não quiser, vai lá comprar, mas você tem que comprar da mesma marca, né? Não, mas tipo, quando a marca tá fornecendo, provavelmente porque a equipe é patrocinada por uma marca específica e não... Por questões óbvias, não pode usar outra, né? Sim. Então, mas é aí que tá. Agora você pega outro esporte, às vezes o cara exige que seja daquele tamanho, ele exige que caiba no corpo dele, entendeu? Sim. E às vezes no ciclismo não tem muito isso. Na verdade tem os casos específicos, na verdade. Sim. Eu já até ouvi falar, por exemplo, de atleta que às vezes é da equipe tal, mas o cara ia patrocinado por uma marca de selim ou de uma mesa e tal, e o cara não se adapta, ele gosta especificamente de outra marca, só que ele não pode usar. Aí acaba entrando em contato com essa marca, fala, eu preciso de uma peça dessa daqui, só que você não coloca o logotipo, entendeu? pra não dar esse outro problema com a marca que é a patrocinante. Mas já aconteceu muito disso, teve até um caso recentemente lá tinha um atleta que foi disputar o campeonato mundial e era patrocinado por uma equipe de uma marca X. E chegou na hora e falou assim, não vou competir com essa bicicleta não, ele competiu com uma bicicleta que era da preferência dele, ele arrancou o logotipo e tudo mais e correu e ganhou a prova. Mas depois ele foi até mandado embora dessa equipe dele porque o patrocinador acabou cobrando, né? Porque como que o atleta ganhou o campeonato mundial usando outra marca de bicicleta, aí isso vai me ele quebrar, arrancou o logotipo, mas pra quem entende já sabia qual marca que era, entendeu? Cara, de verdade, assim, eu não acho justo, então não peça patrocínio pra marca. Então né? a marca acabou até falando, a gente manda ele embora, eu vou retirar o patrocinador da equipe. Ou seja, você prefere perder um atleta do que perder... porque, cara, é que nem futebol, atleta provavelmente deve ter um monte, né? Sim. Deve ter gente sobrando lá pra... Com certeza, porque assim, a gente tem 3 divisões do ciclismo, que é o World Tour, a Pro Continentais e as equipes continentais. E a equipe World Tour, que são as equipes de primeira divisão, são só 18 equipes. Ou seja, você imagina a briga que é para você entrar nessas 18 principais equipes no mundo todo, não é igual ao futebol, que você tem um campeonato brasileiro, você tem um campeonato espanhol, você tem um campeonato que é de cada país, acaba abrangendo grande parte. Você só tem 18 equipes que normalmente tem entre 20 e 25 atletas no máximo. A briga é muito grande para você entrar, então
esse negócio que você falou, acaba às vezes até sobrando pessoa, né? Porque se o cara não quer usar o patrocínio, então tchau, vai embora. Tem outro que Então acaba você pode ter certeza que vai ter um aí que vai amar Sim, andar com essa sabe? bicicleta. Sempre vai ter um conflitozinho, né? Porque, tipo, tem os patrocinadores da equipe, aí provavelmente o atleta, quando é um atleta muito bom, ele tem um patrocínio só dele, né? Aí, às vezes pode ter um conflitozinho aí entre uma marca e outra. Sempre vai ter algum problema. Em relação acaba colocando tudo no contrato pra... Exatamente. Em relação a caloria, assim, você tem noção de quantas calorias você consome por dia? Por dia? Você tem... Então, sim, eu tenho diariamente, assim, de segunda a sexta, que são meus treinos normais, eu ingiro em média 3.000 calorias. Tá. Que é basicamente 1.500 lá do basal e mais 1.500 que eu gasto com treinos normais. Agora, assim, de final de semana mesmo, que o pau quebra do flancão e tudo mais, um pouquinho a mais. É muito mais. Um pouquinho não, né? Porque você acaba pedalando ali 4 horas e pouco ensinando a bicicleta, você queima 3.000 calorias, daí você coloca mais 1.500 de basal, são 4.500 calorias. É muita comida, de verdade. Mas aí no final de semana, por exemplo, você compensa com o quê? Porque é difícil chegar a 4.500 calorias com comida. Tem que comer de tudo, doce, tem que ir na casa da avó. Come um fast food, né? Tem que... mas é verdade. Ele fala assim, você tem que comer uma pizza inteira, tem que tomar açaí com um monte de complemento. Isso não é uma recomendação, viu? O cara é um atleta, então é totalmente diferente. O cara tá... Ninguém tá falando pra ninguém sair comendo pizza aí. Tipo assim, não é pedalando também 4, 5 horas a 15 por hora. Exato. 40, entendeu? Os caras andam forte, então Tem toda essa questão, tipo, você só gasta calorias altas se você anda num ritmo alto também, né? Sim. Não tem como você andar com uma tartaruga É que nem você querer comparar um carrinho 1.0 com uma Ferrari, né? Não tem como. O consumo da Ferrari vai ser maior, porque tem um motor mais forte, vai andar mais rápido. Precisa de mais Precisa de um pouquinho, e de um combustível melhor também, né? Sempre. Um aditivo, né? Vamos dizer assim. O aditivo é a pizza, né? Pode ser, né? A pizza é melhor. Lauzino, obrigado, cara, por ter vindo aí, tá com a gente. Ter disponibilizado o horário aí, tá próximo de viajar. A gente deseja boa sorte para você nas próximas provas. Sempre que quiser, quando estiver aqui no Brasil, vem aqui, conversa com a gente, vamos trocar ideia. Legal pra caramba conversar com um atleta. A gente gosta muito de conversar com vocês. E apresentar um pouco do esporte, né? Que é o ciclismo pra galera. O pessoal às vezes não conhece, quer saber um pouco mais. É interessante Justamente. a gente falar. Se aparecer também alguém, o apoio, né, cara? Os caras sempre precisam de apoio. Exato. Porque parece que não, cara, assim, é um esporte caro. Pra você manter uma manutenção de uma bike, trocar peça, porque não é simplesmente ir lá e pedalar. Sim. Porque, assim, o consumo de peça que esses caras têm é muito alto, porque a quantidade... Usa muito, não, tem que estar sempre mantendo. Exatamente, mas assim, o prazer é todo meu, na verdade, agradecido muito, né, por ter tido essa oportunidade aqui de conversar com vocês, passar um pouquinho da minha experiência, das coisas que eu vivi e tudo mais, e sempre que eu puder eu vou estar aqui pra gente bater um papo bem legal. Isso, aí na próxima já vem falando que está competindo e já ganhou várias com provas. certeza, Já virou pro e já vem trazer umas A medalhas próxima tem aí. que ser no final da temporada. Isso, justamente, mas já fica marcado já, assim que você voltar. Na agenda, novembro Isso aí. Beleza, então, novembro tá aqui. Beleza? Lauzino, valeu então, brigadão mais uma vez. Galera que nos acompanha até aqui, então aí não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para dar aquela forcinha pra gente e já deixar aquele joinha. Valeu, pessoal, até a próxima. Um abraço. Tamo junto, abraço.